possible. Only Let's bow Vamos our inclinar heads. nossas cabeças agora. Father God, Deus Pai, esta é a nossa sincera oração nesta noite, seeing all vendo that tudo o que you Tu are estás doing for fazendo the pelas people in this pessoas day, neste dia, and we ask e you, nós te Lord, pedimos, Senhor, may we que only possamos believe. somente crer, Just believe somente it's the crer truth, que the esta é a written word verdade, a being palavra made escrita manifest sendo to us. manifesta a nós. Grant Concede these estas things, Father. coisas, Pai. Now tonight, Agora, nesta noite, we want nós to thank queremos you te for agradecer the pela light pela that you luz showed on que the Tu scriptures lançaste for us sobre as this morning. Escrituras para nós nesta manhã. And E we nós pray oramos tonight, nesta Lord, noite, in the Senhor, prayer line, que na fila de oração, that you que Tu vindicate vindiques your a word be Tua the palavra como sendo a verdade. We pray Oramos for all por the todas as churches and igrejas the e pelas congregations congregações gathered que estão around reunidas the- ao redor their little dos pequenos microphones microfones out across através da from the nação nation, all até the a way to costa the west oeste, coast, até lá up nas into the montanhas mountains do of Arizona, Arizona, down into lá the nas plains planícies of do Texas, Texas, way até into lá the na east costa coast, leste, all across através the de country, todo o Lord, país, where they Senhor, have gathered. onde tem se reunido. Many Estamos hours a muitas apart, horas de we distância are no tempo, in time, mas, but Senhor, Lord, nós estamos juntos we're nesta together noite tonight as one como uma unit, unidade, believers crentes, waiting for the esperando coming pela of the vinda do Messiah. Messias. We Nós pray, oramos, Heavenly Pai Father, Celestial, that you'll que send Tu o him envies em breve for your para a church. Tua igreja. For we asked it in His name. Amen. You may be seated. Pois pedimos em Seu nome. Amém. Podem se sentar. Christian greetings Saudações to all that's here cristãs tonight. para todos que estão aqui nesta noite. I'm sorry that Sinto muito por continuarmos apertados e lotados a ponto que mal podemos respirar. Mesmo os condicionadores de ar, ainda sendo ar-condicionado, não surte muito efeito. Há muita gente. Se fosse somente a quantidade normal de pessoas aqui nesta igreja, esses condicionadores de ar congelariam você. Mas agora, todos estão se abanando com leques e os condicionadores soprando o mais que eles podem. Enviamos saudações desde a costa leste até a oeste, para todos os nossos amigos em Cristo, os quais estão ouvindo. Enviamos saudações a São José, irmão Borders, o grupo lá. Enviamos saudações lá nas montanhas de Prescott, Arizona, ao irmão Leo Mercier e seu grupo que está lá esperando pela vinda do Senhor. Enviamos saudações àqueles em Tucson, que estão reunidos nesta noite, esperando pela vinda do Senhor. Lá em Houston, Texas, aqueles que estão esperando pela vinda do Senhor. Lá em Chicago, aqueles que estão esperando pela vinda do Senhor. Lá na costa leste, Nova York e Connecticut, e os grandes grupos lá que estão esperando pela vinda do Senhor. Nós não temos espaço aqui para assentá-los, então nós temos que lhes enviar a palavra por intermédio do telefone. Enviamos saudações ao irmão Junior Jackson nesta noite, e o seu grupo lá em Clarksville, ao irmão Ruddle na 62, e seu grupo esperando pela vinda do Senhor. E estamos juntos aqui nesta noite, na igreja sede, no tabernáculo, esperando pela vinda do Senhor. E agora, muitos de vocês talvez não estavam no culto nesta manhã, mas eu espero que cada um que não estava consiga aquela fita, pois eu creio que foi a mensagem mais direta para a igreja desde a mensagem Senhores, é este o tempo? Eu senti a unção do Espírito, me senti dirigido a dizer o que disse. Ela foi longa, mas eu me senti dirigido a fazer isso. Eu creio que o Senhor, através de Sua palavra, mostrou a que hora estamos vivendo. E certifiquem-se que entendamos essas coisas misteriosas que estão acontecendo. Vocês sabem, a Bíblia diz, os sábios entenderão, mas as nações e as pessoas se tornarão mais fracas e mais sábias. Simplesmente pense, o americano típico agora está na idade média, cerca de 25 anos de idade, mais fraco, mas mais sábio. Não tinham aviões a jato naqueles dias, e cargas atômicas, mas viviam muito mais. Estamos ficando mais fracos e mais sábios, e a nossa própria sabedoria é o que irá nos destruir. Nós nos destruiremos a nós mesmos. Deus não nos destruirá, nossa sabedoria nos destruirá. Sempre foi desta maneira, e assim será outra vez. Agora, o Senhor permitindo, no próximo domingo de manhã, não sabendo agora sobre o que falarei,
Mas eu confio que o Senhor, se Ele nos deixar viver e nada acontecer, e se for da vontade dele, nós planejamos pregar outra mensagem no próximo domingo de manhã, ter oração pelos enfermos no próximo domingo à noite. Então, toca a mim retornar para casa no Arizona, a fim de levar a família de volta para que as crianças possam se matricular na escola. Então vocês serão... Nós notificaremos a vocês, assim que pudermos, sobre as reuniões à medida que elas se concretizarem, ou o tempo que nós... os lugares que planejamos estar. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Agora, nesta noite, sabendo que eu estou 15 minutos atrasado para começar, 15 para as 8 aqui em Jeffersonville, e são cerca de 15 para as 9 na costa leste, e então são cerca de 5 horas na costa oeste. Então agora, para nós, o sol quase já se pôs aqui, e eu quero falar a vocês como sendo um pequeno culto para tentar encontrar a unção do Espírito, e então chamar a fila de oração. E eu desejo que a congregação aqui, bem como as congregações reunidas em outros lugares, encontrem um homem, algum irmão, que seja ungido pelo Espírito. E quando começarmos a orar pelos enfermos, que vá e imponha as mãos naqueles que estão na sua congregação. Recordem, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, lá no Texas, na Califórnia, lá no Arizona, onde quer que você esteja, imponha as mãos naqueles que estão enfermos quando começarmos a orar pelos enfermos. E tenho certeza que Deus ouvirá e responderá à oração. Coisa estranha, no último domingo à noite, e a unção estava em ação, e o Espírito Santo foi uma coisa e tanto. Eu não havia tido uma linha de discernimento fazia meses e meses, desde que estive aqui da outra vez. E então chegar aí sob uma promessa, não se sabe se ele o fará. Não se pode dizer que ele o fará. Simplesmente tem que se caminhar aí e esperar. Ele é soberano, ele faz o que deseja. Mas ponha-se em pé aí e espere para ver o que ele fará. Então sinta aquilo manifestar-se em você dessa maneira. E no final da reunião, não sabendo quem era, mas havia um homem em algum lugar na fila que era alto e careca, e ele era uma pessoa muito enferma. Então, no final, houve um homem que apareceu aqui na plataforma e tinha sua cabeça inclinada, e parecia que ele estava sofrendo, segurando seu estômago. E eu pensei que aquele devia ser aquele primeiro homem, ou o segundo homem, ou seja qual tenha sido aquele que orei por ele, porque ele era calvo e estava mantendo sua cabeça inclinada. Um homem forte estava inclinado para frente. Mas eu olhei ao redor e encontrei o cavalheiro assentado ali. Mas ele estava regozijando. Eu pensei, onde está? Eu não conseguia decidir onde estava. Eu podia sentir aquilo e ver tal homem perante mim. Eu senti aquilo puxar nessa direção e estava vindo de trás. Eu olhei para o irmão Neville e estes dois assentados aqui não eram eles. Eu disse, o homem está dentro daquele batistério ali atrás. E vocês sabem quem era ele? O irmão Shepherd. A razão pela qual não pude reconhecê-lo, ele estava sentado ali atrás com sua cabeça inclinada, orando. Ele achava que ia morrer, achava isso durante as últimas semanas. Sua esposa lhe disse para comprar um novo par de sapatos, e ele disse, eu não vou necessitar deles. Eu não estarei aqui muito tempo. E ele se encontrou comigo outro dia lá no jardim do irmão Wood, gritando e louvando a Deus. Disse, eu estou comendo bacon, ovos, tomates, tudo que eu quero. E humildemente, dando o seu lugar, ficando lá atrás sem estorvar e orando. Veja, você não necessita de cartão de oração, você só necessita de fé. Está vendo? Agora, ele não sabia se ele havia sido curado ou não. Eu simplesmente disse, um homem orando, ele tem algo de errado. Eu acho que ele manifestou o que era. Problema estomacal, e orando aqui atrás. O Senhor Jesus o cura. Agora, isso foi tudo que eu pude dizer. O que atraía era que ele estava orando. Eu podia ver isso, mas eu não sabia o que acontecia. Está vendo? Mas quando você o ouve de volta, todos estão cientes quando ele diz, assim diz o Senhor. Veja, isso não é mais eu falando, então. É ele. Mas eu sempre digo, Jesus Cristo o curou. Essa é exatamente a verdade. Ele foi ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Está vendo?
Tá vendo? Mas quando isso vem, assim diz o Senhor, Ele diz o que fazer e o que vai acontecer. Observe isso. Será dessa maneira. Mas quando eu digo Jesus Cristo o cura e o faz ação, creia nisso, porque Ele já o disse. Eu estou simplesmente repetindo o que Ele disse. E a visão está simplesmente repetindo o que Ele mostrou. Vocês entendem? Agora, apressemo-nos e entremos diretamente na palavra. Porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui têm muitas milhas para viajar esta noite. Eu oro que Deus os abençoe, os ajude e os proteja ao longo das estradas. E agora eu desejo voltar nesta noite a São Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Em São Mateus. E agora, se você não tem sua Bíblia, ou se você deseja anotar essas escrituras, está bem. E agora, para vocês que não chegaram a ouvir a mensagem nesta manhã, e você tem um gravador, nós nunca instigamos venda de fitas. Nós nunca instigamos venda de coisa alguma. Algumas vezes, numa grande reunião, anunciam que tem alguns livros lá atrás. Nós não tiramos nada deles. O irmão veio, é o escritor. Fitas, o homem que trabalha com o negócio das fitas, ali lhe dirá que nós não ganhamos dinheiro nenhum com as fitas. Nós não são as fitas, é a mensagem. E quando o homem coloca em sua mente que é o dinheiro, ele não mais fará fitas. Isso é certo. Eu estava indagando sobre isso. Eu creio que nossas fitas são vendidas abaixo de $5, ou algo assim. 3 a 5, ou algo assim. O que diz? 3 e 4 para aquelas grandes, as fitas longas. E um certo ministro, eu perguntei sobre uma de suas fitas e ela era $9, cerca de 20 minutos, ou 30, de uma mensagem. Então eu vejo que nosso irmão Satman lá atrás não está ficando rico, nenhum deles, nessas fitas que eles estão distribuindo. Veja, eles fazem simplesmente o suficiente para cobrir o custo. Não se pode pedir para darem de graça, porque eles têm que comprar as fitas e tudo mais. E o maquinário é muito caro, custa cerca de $10 mil o equipamento para fazer essas fitas, para começar. Agora eu compreendo que logo que eu ainda não anunciei, mas há uma audiência sobre fitas outra vez, de tanto e tanto tempo nós, os administradores, eu não tenho nada a ver com isso, de modo algum. Eu nem mesmo, nunca, em nenhuma das reuniões, não é nem a favor e nem contra, eles apresentam suas opiniões. Os administradores decidem que é o próximo homem a fazer as fitas e eles lhe enviam uma carta. Isso é tudo que eu sei sobre isso. Eles cuidam disso, porque eu não consigo nem dedicar os bebês, muito menos cuidar das fitas. Então, ou batizar. Assim que estou com a mente ocupada com esta mensagem, que é essa terceira puxada, e é a isso que devo ser leal e reverente. Mateus 21, 1 ao 11, eu disse isso para que vocês pudessem estar observando ou achando as Escrituras. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, isto tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei às filhas de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram eles a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Agora, se eu tomasse um tema disto por cerca de 30 minutos,
Antes que a fila de oração comece, eu gostaria de tomar isto para o texto. Qual é a atração sobre a montanha? Agora, esse havia sido um dia muito exaustivo, muito nervoso, e foi um dia incomum. Nós encontramos Jesus aqui subindo para Jerusalém, pronto para participar da Páscoa, e na Páscoa era onde o Cordeiro Pascual era morto, e o sangue era espalhado sobre o propiciatório para a expiação, para o povo. E ele tinha vindo de Betfagé e tinha vindo ao topo do Monte das Oliveiras, abaixo do qual está outra pequena colina, onde Jerusalém foi construída. E assim que ele olhou e sabia que esta era a sua visita final. Esse era o tempo quando ele seria entregue nas mãos de homens pecadores e eles o matariam. Ele teria a morte mais horrível que algum mortal já teve. Ele seria sepultado. Ele seria traído pelos seus, alguns dos que estavam bem ao lado dele. E ele, sendo Deus, sabia o que estava em seus corações. E sabia desde o princípio quem o trairia. E sabia que aquele homem estava com ele, o qual se assentava ao seu lado e contava seu dinheiro para ele e assim por diante. Sabia que aquele homem o trairia. E sabia que uma cruel cruz romana esperava por ele lá. Ele sabia que sua água em seu corpo e o sangue de seu corpo se separariam e que o sangue cairia de sua testa, grandes gotas como suor. Ele sabia que tudo isso estava diante dele. E ele de pé lá no monte, olhando sobre Jerusalém. As pessoas daquele dia, os que eles chamavam naquele dia de classe melhor de pessoas religiosas, o odiavam. As igrejas daquele dia o odiavam e o denunciavam, e denunciavam a todos que o ouviam. E se eles fossem assistir suas campanhas, eram imediatamente excomungados do companheirismo da igreja. Não é de se admirar que a Escritura disse, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aqueles que deviam tê-lo amado, aqueles que deviam estar a favor dele, foram seus implacáveis, mais implacáveis inimigos. E ele tinha formado seu pequeno grupo de um grupo de pessoas pobres, pescadores, coletores de impostos, incultos. A Bíblia diz que alguns deles eram mesmo ignorantes, iletrados. Alguns não podiam nem mesmo assinar o nome. Ele nunca foi às igrejas para conseguir seu povo, e ele nunca concordou com nenhum dos líderes da igreja, e além disso ele seguiu a própria tendência de profeta. Ele condenou tudo o que eles faziam, como aqueles antes dele tinham feito, porque eles eram uma porção da palavra, e ele era a palavra em sua plenitude. Mas, no meio de tudo isso, através de cada era e de cada profeta que tem havido ou que haverá um certo número de pessoas que está predestinado a ouvir essa mensagem, e elas a seguirão. Essas ignoram as multidões. Elas ignoram a crítica dos incrédulos. Elas não discutem com eles. Elas têm uma única coisa a fazer, é crer e conseguir cada pouquinho disso que puderem. Embeber-se nisso, como Maria, que se assentou aos pés de Jesus. E Marta estava preparando seu jantar, e Jesus disse para ela, mas Marta, você está tão ansiosa quanto as coisas da vida, mas Maria escolheu as coisas melhores, vejam, as coisas da vida eterna. Agora nós encontramos que muitas das pessoas que tinham entendido, elas não tinham literaturas como nós temos hoje, elas não tinham televisão ou telefones ou nada naquele dia, mas tinha havido uma espécie de boato por ali que ele estaria na Páscoa. Para muitas pessoas que tinham mente espiritual, sabiam que ele era aquele Cordeiro da Páscoa, porque ele já lhes havia dito as coisas que iriam acontecer.
E então, naturalmente, sabendo que ele ia estar lá e amando-o da maneira que o amavam, eles estavam esperando por ele. Havia uma multidão que provavelmente estava no empurra-empurra de um portão para o outro, observando de todas as maneiras, pois eles sabiam que qualquer hora daquelas ele apareceria. Eles estavam observando. Outros estavam querendo saber o que havia com aquelas pessoas correndo de um portão ao outro. Qual é a atração? E elas olhavam para esse lado e olhavam para aquele lado para descobrirem. Parecia que estavam esperando algo, sob a expectativa de algo acontecer. Oh, como eu gostaria de mudar o meu tema por alguns minutos e dizer isso. Que esse é o problema hoje. As pessoas que estão esperando que ele venha estão sob grande antecipação e expectações. Nós podemos sentir isso, a pressão, e eles estão procurando, observando cada movimento e cada sinal, comparando isso com as Escrituras. E quando eles viram todas aquelas coisas que foram preditas sobre ele, bem no final, eles sabiam que o fim estava próximo. Eles queriam estar lá. Então eles observavam. Parte da multidão estava a favor dele, na minoria. Alguns estavam contra ele. A maioria deles, 90%, estava contra ele. E isso é mais ou menos como é hoje. Nas multidões religiosas, quando realmente se trata da palavra de Cristo, há cerca de 1% que creria nela, a outra parte não daria atenção a ela, não importa o que fosse feito. Eles fariam algum tipo de piada ou criticariam-na. É quase a mesma coisa. Com o tempo, as coisas não se modificam muito. A história simplesmente vai se repetindo. Bem, nós encontramos que aquilo trouxe uma tensão nervosa. Tinha que fazer. Devia fazê-lo. Eles estavam esperando, eles estavam querendo saber o que ele faria quando ele chegasse lá. Eles queriam estar lá para conseguirem qualquer coisa que ele fizesse. Eles desejavam isso. Eles queriam vê-lo, eles criam nele. Outros ouviram que ele vinha e foram lá para caçoarem dele. Então, depois de todo o pressentimento nervoso, um dia muito incomum, numa hora muito incomum, as igrejas adormecidas, o nervo das pessoas estava à flor da pele, havia tanta gente ali, e então sucedeu. De cima do Monte das Oliveiras, vinha um burrinho branco descendo a colina, com um grupo de pessoas fanaticamente gritando, tirando folhas das palmeiras, jogando as suas vestes no caminho, gritando, Hosana ao filho de Davi, que vem no nome do Senhor. Essa pequena mula, seu cavaleiro, não era outro senão o Messias ungido de Deus para a hora. Deus, então, o que estava ele fazendo? Qual é a atração lá em cima do monte? É Deus fazendo a história. E Deus cumprindo profecia. E isso sempre causa uma atração. Isso faz levantar todos os críticos, os abutres da mensagem desta manhã e as águias também. Estão vendo? Eles se ajuntam para descobrir o que está acontecendo. Alguns vêm por curiosidade, alguns vêm para encontrar falhas, outros vêm para criticar. Ali estão todas as classes reunidas, como dissemos esta manhã, crentes manufaturados e incrédulos. O que está sobre a montanha? A profecia está sendo cumprida. Agora, veremos o que acontece. Agora, no livro de Zacarias, no capítulo 9 e versículo 9, Zacarias, um dos profetas, falou no Espírito dizendo isto: Alegra-te muito, ó filhas de Sião. Exulta, ó filhas de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Justo, Salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre o filho, um asninho, filho de jumenta. Agora, o que havia com aqueles escribas? O que havia com aqueles sacerdotes?
O que havia com aquelas pessoas religiosas? Isso foi escrito há 487 anos antes de acontecer, por um profeta vindicado. Já havia sido colocado em forma de escritos e chamado de Bíblia, os rolos do Velho Testamento. Por que não podiam eles ver que aquilo era profecia sendo cumprida? Pela mesma razão que não podem ver isto hoje. Eles tinham tomado a palavra de Deus e a tinham tornado sem efeito para as pessoas, por ensinar por tradições, como doutrina, as tradições do homem. Esses escribas, pregadores, ministros, homens espirituais, assim chamados, ungidos, somente lessem a Bíblia. Eles não se perguntariam o que está acontecendo. Eles saberiam o que é isto. É Deus cumprindo sua palavra. A história estava sendo feita. A profecia estava sendo cumprida. A salvação para o mundo estava chegando. O grande dia que todos os profetas tinham buscado. Todos que estavam no sepulcro estiveram esperando por aquele dia. Que coisa! Pense nisto! Todos que morreram, todos os mártires de sangue justo e os profetas, o que ele havia acabado de clamar: Jerusalém, ó Jerusalém, que apedrejas cada profeta que eu te envio e matas os justos. Quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Mas agora a tua hora tem chegado. Todos que estavam na sepultura, Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas estavam esperando por essa hora. E a igreja estava cega a isso. Quem é este que está causando todo esse barulho? Quem é esse indivíduo? Eles disseram uma certa vez: não é aquele o filho do carpinteiro aqui? Nós o conhecemos. Onde ele obteve essa sabedoria? Ora, nós não o vimos ligado a nenhuma de nossas escolas. Nós não conhecemos nenhum livro com o qual ele aprendera. Quem é ele? Ele era a resposta da profecia do profeta. Que vem ele, montado sobre a cria de uma jumenta. Que atração! Deus estava cumprindo sua palavra prometida, a hora que havia sido esperada desde 4.000 anos. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, Deus tinha feito a predição: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas a sua cabeça lhe ferirá o calcanhar. Aquela profecia, através da Bíblia, havia predito a vinda deste homem. E aqui, recentemente, tinha havido um profeta que se pôs de pé no meio deles. Aquele era um profeta vindicado, Zacarias, e ele disse que: filhas de Jerusalém e filhas de Sião, alegrai-vos, exultai, clamai, eis que vosso rei virá a vós, manso e pobre e humilde, montado sobre um filho de jumenta. E aqui aquelas pessoas que liam aquela escritura dia a dia, observaram vir montado e clamavam: quem é esse? Estão vendo? Deus cumprindo sua palavra para o povo que deveria ter conhecido o que era ela, mas não a conheceram. Quando Deus cumpre sua palavra, ela sempre causa uma atração. Sempre causa. Causa uma atração, pois ela é incomum, tão incomum que, quando ele cumpre sua palavra para a tendência do dia moderno, faz com que a tendência do dia moderno não creia nela. Eles têm suas próprias maneiras. Agora, nós vemos, e vamos voltar às Escrituras e tomar outros eventos incomuns, só por mais alguns minutos. Quando Deus cumpriu sua profecia, quando Deus diz alguma coisa, Ele o fará. Todos os céus e a terra passarão, mas aquela palavra nunca pode passar. Então, ela geralmente causa uma cena incomum. Observe quão ridículo que a palavra de Deus seja para um povo que se espera crer nela, e ainda assim ela é tão incomum que eles clamam: bem,
O que é isso? Where'd you get that stuff? Onde você conseguiu essa coisa? Quem é este? Que é isto? Quando eles deviam estar gritando Hosana ao rei que vem no nome do Senhor. Mas havia somente um pequeno grupo fazendo isso. Só um pequeno grupo. De 4.000 anos de profecia, pois era a maior coisa que poderia alguma vez acontecer à nação. Pois toda a esperança dos mortos repousava sobre ele. Todo o futuro estava sobre ele. E as pessoas religiosas que alegavam crer nele estavam gritando, quem é este? E que atração é esta? Algo incomum. Mais ou menos a mesma coisa. Simplesmente não muda. É incomum agora. Vamos ver algumas das coisas incomuns, como eu acabei de dizer. Qual era a atração pouco antes do julgamento atingir o mundo e destruí-lo com água? Um velho homem com cerca de 120 anos de idade, construindo um barco quando não havia água nenhuma para fazê-lo flutuar. Lá em cima, por anos, de pé na porta, construindo no interior, no lado de dentro, e betumando por dentro e por fora. E dizendo, o mundo será tragado pela água, na grande era científica. Que marteladas são aquelas lá em cima do monte? Ora, é um velho que se chama Noé, e ele está lá em cima, um velho fanático. O velho homem ficou no céu por muito tempo. Ele está com insolação. Ele está fora de sua mente. E ele está construindo o que ele chama de arca. E dizendo que as águas virão lá de cima, onde não existe nenhuma água, e afogará todas as pessoas ao redor. E todos que não ouvirem sua mensagem, e todos que não quiserem entrar naquela arca, serão afogados. Já ouviu você tal coisa? Isso era uma atração incomum. Eu imagino quando as pessoas queriam dar umas boas risadas, elas subiam e se colocavam de pé diante da porta da arca e riam. Ora, você disse que ia chover há 100 anos atrás. O meu avô me disse que ele ouviu dizer aqui em cima que iria chover. E você ainda continua batendo neste velho pedaço de madeira aqui em cima, porque você não volta ao seu juízo normal? Mas era Deus se preparando para confirmar uma promessa e para cumprir uma profecia que seu profeta tinha dado. Muito incomum. Deus cumprindo sua promessa a Noé enquanto outros estavam rindo. Deus estava também se preparando para fazer a história para mostrar a outros, mesmo nestes dias, que Ele cumpre a sua palavra. Não importa quão irreal pareça e absurdo, Ele continua a cumprir sua palavra. Ele estava fazendo um exemplo daquele velho homem batendo naquela arca para estas pessoas aqui na América nesta noite e ao redor de todo o mundo. Não importa o que a ciência diz, o que dizem, isto, aquilo ou aquilo outro, Ele continua a cumprir sua palavra. Ele estava fazendo a história. Qual foi a atração um dia? Uma coisa incomum aconteceu lá no deserto adentro. E era um arbusto que estava pegando fogo. E um profeta fugitivo estava de pé lá no deserto. Ele não ouviu voz alguma, ele não ouviu nenhum som, mas ele olhou e viu uma coisa incomum no topo da montanha. Deus estava tratando de atrair sua atenção. É a mesma coisa hoje. Deus estava se preparando para cumprir sua palavra através de seu profeta Abraão. A sua semente peregrinará por 400 anos em uma terra estranha. Eu os tirarei com mão poderosa. E ele estava preparando um homem para o trabalho, como ele estava preparando uma arca para ser um lugar de segurança para todos os que crescem. Deus pôs fogo nesse arbusto e este pastor, Moisés, disse, eu simplesmente vou virar para ver o que esta coisa estranha significa. E quando ele estava com Moisés lá em cima, perto da sarça, ele falou com ele. Qual foi a atração mais tarde no salão de Pilatos,
Quando este pastor atirou no chão uma vara e ela se transformou em uma serpente, Deus, cumprindo sua promessa a Moisés. Qual foi a atração no Mar Morto, quando os cavalos de Faraó ficaram todos espantados? Quando eles viram um vento vir dos céus e partir o Mar Vermelho da direita para a esquerda, e um pobre grupo de escravos andando em obediência a Deus, caminhando através daquela terra seca. E foi isso, Deus cumprindo sua palavra. A inércia se apartou, um povo vivo atravessou, e umas pessoas espiritualmente mortas tentaram personificar isso e se afogaram. Deus, cumprindo profecia e fazendo a história. Essa foi a atração no Mar Morto. Qual foi a atração no segundo dia depois daquilo, no Monte Sinai, quando todo o povo recebeu a ordem de não achegar às suas esposas, quando lhes foi dito para lavarem suas roupas e se santificarem e se reunirem em volta de um monte, onde um homem, por nome de Moisés, tinha dito que havia encontrado a Deus numa coluna de fogo? E Deus tinha dito a Moisés: eu vou descer entre o povo, eu vou confirmar o que eu lhe disse e quem eu sou. Eu vou lhes mostrar que eu sou aquele Deus. Aquela era a atração. Deus, cumprindo sua palavra. Qual era a atração certo dia na história onde uma nação havia se esquecido de Deus, onde o povo havia se tornado formal e indiferente, onde os sacerdotes tinham todos seguido a tendência moderna? Os profetas profetizavam de acordo com a vontade dos sacerdotes, e naquele dia, como de costume, eles tinham um homem que pensavam ser um fanático. Ele falava sobre as mulheres usarem pintura e tudo mais, e ele era uma espécie de sujeito estranho. E esse velho companheiro tinha descido e dito ao rei: nem mesmo orvalho chamará, dirá até que eu invoque. E nós encontramos então que ele tinha se escondido e fugido disso. E ele se escondeu em algum lugar no deserto. O grupo que o buscava pensou que talvez ele tivesse morrido de fome ou perecido. Mas ele havia sido muito bem alimentado e recebeu de beber também. E aqui estava ele, desceu e disse: veem vocês, que eu tenho assim diz o Senhor? Ora, se vocês ainda não estão convencidos, vamos subir lá em cima no topo da montanha e provar quem é Deus. Pois ele tinha tido outra visão do Senhor. Ele disse: escolham vocês um altar e façam-no, e escolham bois e sacrifiquem-nos. Eu farei um altar ao Senhor e também eu colocarei bois sobre o meu. Ambos faremos um sacrifício e deixemos que o Deus que for Deus responda. Ele não haveria feito isso de maneira alguma se o Senhor não lhe houvesse dito. Ele disse que sim, mais tarde. Eu fiz isto tudo isto sob tua ordem, Senhor. Mas qual é a atração? Tinha 400 sacerdotes sobre a colina, e o rei lá em cima em sua carruagem, com todos os seus guerreiros e guardas ao seu redor, e este velho peludo, um homem de aparência barbuda, careca e cabelo caído sobre sua face, um pedaço de pele de carneiro ao seu redor e pelos por todo o seu corpo, de pé lá em cima com uma vara em sua mão e uma botija de azeite na outra mão. E havia dito 3 anos e meio antes daquilo: nem mesmo orvalho cairá até que eu invoque dele a ele. Tomando o lugar de Deus com tais coisas como halos e sombras e tudo a respeito do que falavam. E eis aquele velho fanático de pé lá em cima do monte, trazendo todas essas coisas até lá em cima. Que atração era aquela? Era Deus preparando para vindicar seu profeta como verdadeiro. Era Deus cumprindo profecia. Deus também fazendo a história, cumprindo a palavra. Poucas centenas de anos depois daquilo, houve um homem ungido com aquele mesmo Espírito. E ele saiu do deserto, não ligado com quaisquer organizações, embora seu pai houvesse sido um homem de organização. Um sacerdote deu uma ordem. Mas ele veio do deserto, vestido com pele de ovelha ao seu redor.
com cabelo por toda a sua face. Ao invés de estar grisalho, estava negro. Qual era a atração desse homem que atraiu toda Jerusalém e Judeia? Alguns deles saíam e diziam: há um homem selvagem lá embaixo. Ele está tentando afogar as pessoas na água. Quem já ouviu falar de tal coisa como essa? Outros estavam curiosos e dizendo: esse deve ser o Messias. Um deles disse: pode ser um dos profetas. Eles não sabiam o que pensar. Mas o que era? Era Deus, cumprindo Isaías 40, onde ele disse: eis o que ele faria nos últimos dias, como ele enviaria o seu servo e o que faria ele. Então nós encontramos que poucas semanas após aquilo, que o homem estava tão seguro de sua mensagem que disse: há um no meio de vós, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, como eu tenho batizado com água. Certo dia, um homem jovem, comum, com cerca de 30 anos de idade, desceu e foi batizado. E quando este homem veio, havia uma tal atração pelo profeta que o profeta agia estranhamente naquele dia. A congregação não podia evitar de observar os atos daquele profeta quando ele estava debatendo com os sacerdotes do outro lado do rio. Eles disseram: Deus construiu esse altar. Deus nos disse para fazer isso. Moisés é o profeta. Nós cremos em Moisés. O sacrifício nunca cessará. Eu posso ouvir João responder, disse: não lestes vós na Escritura que Daniel, o profeta, disse: o sacrifício diário cessará, e essa hora tem chegado. Não lestes vós o que Isaías disse no capítulo 40? Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Há duas profecias para mim. E outra coisa, não reconhecestes vós nosso profeta há 400 anos atrás, Malaquias, quando ele falou no capítulo 3 e disse: eis que diante da minha face envio o meu anjo para preparar o caminho. Não sabeis vós que isto cumpre profecia? A profecia estava sendo cumprida. E por aquele tempo o profeta virou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora qual é a atração? Foi mudado do profeta para a sua profecia. Agora observe o que acontece. Aqui vem um homem comum, desconhecido, um filho de carpinteiro. Veio andando na água. Quando João, o grande profeta, disse: eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? Ele disse: deixa que assim seja, mas com um profeta e a palavra, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele entendeu que o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado, e ele o batizou. Agora, a outra atração que acontece quando ele se levantou da água. Este profeta, que tinha sido tão leal para declarar sua era e o tempo, ele olhou para cima e viu os céus se abrirem. Ele viu o Espírito de Deus como uma pomba descendo sobre ele, e uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava vindicando a mensagem de um profeta que estava atraindo a atenção do Jordão. O irmão cantou algum tempo atrás, ou ia cantar: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Qual é a atração sobre o Monte Calvário? Quando vemos que o mundo religioso o condenou e o governo romano o sentenciou à morte. E aqui ele estava, dependurado entre dois malfeitores, morrendo de sede, sangue correndo do seu corpo. Lá dependurado, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas religiosas, lá de pé olhando para aquilo, mal sabiam que a profecia do Velho Testamento estava sendo cumprida exatamente lá no Calvário naquela hora. Davi mesmo escreveu agindo, sentindo no Espírito, como todos os profetas, ele agia como se fosse ele. Davi clamou no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés.
Davi falando como se fosse ele. E não era Davi, era Cristo em Davi. E aqui a própria profecia que veio de todos os diferentes profetas estava sendo cumprida no Monte Calvário. Qual é a atração no Monte Calvário? Deus cumprindo sua palavra. Outra atração estava sobre o monte, foi no dia de Pentecostes. Quando todos eles estavam lá em cima numa festa religiosa, pensavam que tinham se livrado de todos os fanáticos. Eles não tinham ouvido deles fazia 10 dias. De repente, como uma colmeia, eles saíram do edifício para as ruas clamando e gritando. E é isto? O que significa isto? Estão todos estes homens embriagados? E um profeta se pôs de pé no meio deles, como a ordem de um profeta deveria ser. E disse: varões israelitas, e vós que habitais na Judéia, em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes não estão bêbados, como vós pensais que estão. Mas isto é o que foi dito pelo Senhor através de Joel, o profeta. E acontecerá nos últimos dias que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Esta era a atração. As pessoas religiosas, depois de terem crucificado o príncipe da vida e tudo mais, continuaram a não ver a promessa da vinda do Espírito Santo. A atração, quem é este? O que significa isto? O que está acontecendo com aquelas pessoas? Oh, que coisa! É a mesma coisa hoje. Nós passaremos por cima de muitas destas coisas para trazer isto a esta hora. A mesma coisa é hoje. A mesma coisa está acontecendo, a mesma pergunta é feita. O que é todo aquele barulho? Olhe de um lado a outro na rua, carros vindos desde Michigan até Flórida, desde Maine até a Califórnia. Esta manhã, quando eu estava saindo, ou logo após o meio-dia, estávamos descendo a rua, minha esposa e eu, estávamos olhando as placas dos carros. Foi aí que eu pensei nesse tema. O que significa isto? Exatamente como diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Eu disse à minha esposa: querida, você se recorda da última noite, quando eu tive que dizer adeus a tudo que eu estimava aqui na terra e ir para os campos para começar algo que Deus havia ordenado? Você cantou aquele hino: oh, eles vêm do leste e oeste, eles vêm das terras distantes para festejar com nosso rei, ceiar como convidados seus. Quão abençoados são esses peregrinos, observando sua sagrada face incandescente com o amor divino. Benditos participantes de sua graça, como pedras preciosas em sua coroa brilharão. Essa é que é a atração, a semente predestinada de Deus, a qual não pode fazer nada a não ser segui-lo. Significa mais do que a vida para nós. Tire nossas vidas, mas não tire aquilo. Qual é a atração? Deus, como sempre, cumprindo a sua palavra. Ele está cumprindo a palavra de Zacarias outra vez, o profeta Zacarias, onde eu li o versículo 9 há pouco, quando Jesus entrou no seu templo dirigindo, ou entrou em Jerusalém montado num jumentinho branco. A profecia que Zacarias disse estava cumprida. Aqui está ela. Alegra-te muito, ó filhas de Sião. Exulta, ó filhas de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre o asninho, filho de jumenta. Era esta a atração que estava em Jerusalém, nas sedes religiosas. Agora, vemos o acontecimento dos últimos dias. Vamos simplesmente voltar algumas páginas em Zacarias e ver o que ele disse sobre isso. Vamos voltar então para os últimos dias. Aquela era a Idade Média. Vamos voltar agora aos últimos dias. E voltar a Zacarias, capítulo 14, começando com o versículo 4. E ouçam. E vamos ler uma porção das Escrituras, cerca de 9 versículos. Do 4 ao 9, ouçam atentamente, e está profetizado de sua vinda nos últimos dias. Ouçam atentamente agora.
Isto é o assim diz o Senhor, são as Escrituras, Zacarias 14. Recordem Zacarias 9, o que ela diz, e eles não reconheceram. Agora, o que é hoje? Zacarias 14, falando de sua vinda. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, novamente, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. No Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se moverá para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará a Azel. E fugireis assim como fugistes nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Outro terremoto, fendendo a terra. Se vocês desejam seguir as Escrituras aqui, observem no versículo 5. Isto aplica que as fendas do Monte das Oliveiras se devem a um terremoto. E isso está confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16:9. Exatamente. O que sucede? O mesmo profeta que falou da sua primeira vinda, viu a sua segunda vinda. Observem, como nos dias do terremoto. Vem o que os terremotos estão causando, vem as predições deles. Então virá o Senhor teu Deus e todos os seus santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia, aleluia, naquele dia, que não haverá preciosa luz ou espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Ó Deus, haverá luz no entardecer. O mesmo profeta, e as pessoas estão cegas. Qual é a atração? Vamos ler mais uns 2 versículos. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém as águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade até o mar ocidental. No estio e inverno sucederá isto, o evangelho indo por diante, tanto para judeus como para gentios. E o Senhor será rei sobre a terra naquele dia, e um será o Senhor, e um será o seu nome. Haverá luz no entardecer, certo? O caminho da glória certamente se encontrará. No caminho pelas águas está a luz de hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo certamente entrará. A luz do entardecer chegou. É fato que Deus e Cristo são o mesmo. Vem onde estamos? Nações estão se rompendo, Israel se despertando. Os sinais que os nossos profetas predisseram. Aquele terremoto para os gentios para os últimos dias. Os dias dos gentios contados, sobrecarregados de horrores. E tornai ao dispersos aos vossos. Vocês que foram expulsos e essas arcas carregadas em carros novos, saia dela antes que a morte os atinja. Deus tem confirmado isto, assim será. Vamos voltar a outra escritura no Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4. E ler aquele pequeno capítulo 4. Eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como palhas. Ora, isto não é, isto é Malaquias 3. Era a primeira vinda. Agora aqui está a próxima vinda. Mesmo o Dr. Scofield aqui, eu certamente não concordo com ele em suas notas ao pé das páginas, mas ele tem isto em ordem aqui. A comissão de João para Malaquias 3 e a segunda vinda de Cristo e antecipadamente Elias. Todos os soberbos os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
E de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Onde está o inferno eterno, então? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e campanhas de salvação trará debaixo de suas asas. Salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios. Se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai da lei de Moisés, seu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, que são os estatutos e juízo. Aqui está a vinda do Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias. A última escritura que encerra o Velho Testamento. Eu vos envio o profeta Elias antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Agora, esse não poderia ter sido João. Não, vejam, o mundo não foi queimado e os justos não andaram sobre os ímpios. Estão vendo? Não, não. Antes do grande e terrível dia do Senhor. E converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Observem a precisão do Espírito Santo, que ele não confundiu aquelas duas vindas de Elias. Malaquias 3 diz: Eis que eu envio meu mensageiro perante minha face. Perguntaram a Jesus sobre João. Ele disse: se o podem receber, este é aquele de quem o profeta disse: eu enviarei meu mensageiro perante minha face. Este é o Elias que estava por vir. Malaquias 3. Observem a exatidão que a Escritura dá a isso. Observe o que é isso para mostrar aqueles que desejam crer, aqueles que desejam ver. Lembram-se que Jesus parou no meio de uma Escritura, porque parte dela já havia sido cumprida então, o restante para a sua segunda vinda, para pregar o ano aceitável do Senhor, curar os quebrantados de coração, e parou, não trazer julgamento aos gentios, até a sua segunda vinda. Observe essa escritura aqui, como se assemelha a essa. E ele, Elias, tornará os corações dos pais aos dos filhos. Agora, falando de Malaquias 4, não misture isto, ou Malaquias 3. João, Elias, o qual veio nos dias anteriores à primeira vinda de Cristo, tornou o coração dos velhos pais patriarcas a mensagem dos filhos, a nova mensagem. Agora observe, e os corações dos filhos aos dos pais. Em sua segunda vinda, nos últimos dias, ele retorna à fé apostólica novamente. E quão perfeitamente concordam as Escrituras que ele era o fim do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Agora, vemos que há luz no tempo do entardecer. O que é isto? É o topo, o monte topo da árvore. Como eu disse nesta manhã, temos passado através de denominações, através não de uma laranjeira, como eu falei nesta manhã, mas tivemos toranja, limões, todas as espécies de outras coisas bem diferentes do princípio, mas depois, não falhem em entender isto. Aqui vem isto. Depois de todas as denominações haverem feito o papel delas, para começar, elas não tinham nenhuma luz. Haverá um dia que não poderá ser chamado de dia ou de noite. O que estão fazendo eles? O que estão fazendo eles? O que faz um limão em uma laranjeira? Ele toma a vida original da laranja que está vindo e a perverte através de um limão. Isto é o que as denominações têm feito a palavra de Deus. Feito a palavra de Deus sem nenhum efeito através de suas tradições. Isso é assim, diz o Espírito do Senhor. Eles têm produzido limões, toronjas, não laranjas. Mas o que o profeta diz? A mesma coisa que disse nosso texto nesta noite. Alegra-te, ó filha de Jerusalém, exulta, ó filha de Sião. Eis que o teu rei virá a ti, pobre e humilde, montado sobre um filho de jumenta. Observe que o mesmo profeta diz, haverá um tempo do amadurecimento, o sol é enviado sobre a terra para amadurecer o fruto. Por que não podia ele amadurecer? Não havia fruto algum lá para amadurecer, mas a vida continua seguindo adiante. Veio através de uma toranja para ser uma laranja. Encontramos que ela se organizou, era uma toranja. Foi outra vez, e desta feita saiu um limão. Seguiu em frente outra vez, saiu alguma outra coisa.
E por último, no topo da árvore, tornou-se tângelo, que é meio laranja, meio limão, uma espécie mista, uma coisa pervertida. Veio através de uma perversão, vivendo daquela mesma árvore. A palha quase enganaria o eleito. Parece uma laranja, mas não é. Mas haverá luz quando ela cresce além da organização. Quando ela passar através da organização, florescer outra vez, ela dará laranjas como ela era quando ela foi para o chão. Então haverá luz. Qual é esta atração? Que acontecimento é este? Cumprindo a palavra de Deus. Há duas testemunhas no Velho Testamento de que isto aconteceria. Vamos tomar João 14:12 do Novo Testamento. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Também em Lucas 17:22 ao 30, ele diz: e como foi nos dias de Ló, antes que Sodoma fosse queimada, assim também será na volta do Filho do Homem, aquele dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Oh, simplesmente olhe nas Escrituras. O Filho do Homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, cresceu passando as denominações, cresceu até o topo da árvore. O que ele disse em João 14 ou 15? Toda vara em mim que não dá fruto será cortada e podada, lançada no fogo e queimada. Mas toda aquela que dá fruto será limpa. Oh, haverá uma verdadeira chuva temporã e serôdia nos últimos dias sobre aquele pequeno grupo que vem com ele nesse jumentinho. Pobre e humilde, não dom ou denominação, clamando: Hosana ao rei que vem no nome do Senhor. Qual é o problema hoje? Qual é a atração sobre a montanha? Há não muito tempo atrás, de pé neste púlpito, foi dito pelo Espírito Santo: o dia virá quando colocarão uma estaca em frente da sua casa, moverão seu portão. Então deixe isso de lado. Não fique zangado. Eu vi que meu portão foi arrancado, encontrava-se no lado do monte de terra. Eu vi o monte na minha frente, todo escavado, tábuas e coisas jogadas lá onde se havia feito esta bagunça. Ele disse: eu olhei e ali estava um pequeno Rick que havia ido lá e arrancado aquele portão, fez isto. Eu disse: por que você não falou comigo? Ele bancou o esperto comigo e eu tive que acertá-lo. E quando eu o fiz, eu disse: eu não tenho feito isto desde que deixei o ringue, mas eu simplesmente quero que você saiba. E lhe apliquei um golpe. E quando eu o derrubei, eu o coloquei de pé novamente e eu derrubei de novo. Eu o levantei 3 ou 4 vezes, então o chutei para o outro lado do monte. Então eu fui até lá e eu disse: isso não está certo. Eu levantei e apertei a mão dele. Eu disse: eu não estou zangado com você, mas eu simplesmente quero que você saiba que você não pode falar comigo assim. E então, quando eu virei e voltei, o Espírito Santo estava lá no portão, disse: agora deixe isso de lado. Quando aquela estaca for colocada, volte-se para o oeste. Este livro, tudo o que necessito. Este livro é uma boa receita. Mostra a maneira de como evitar os meus problemas. Amém. E esse livro é a palavra, e essa palavra é Deus. Deixe de lado seus problemas. Ele lhe dirá o que fazer. 3 anos atrás, eu ouvi um amigo meu, o agrimensor municipal. Ele mora a 1 quadra de mim, colocando uma estaca. Eu fui lá e disse: qual é o problema, Mud? O filho do Sr. King, um amigo pessoal, disse: Billy, vão alargar esta via. Todos vocês recordam. Eu disse: pode ser a ponte. Eu falei com o irmão Wood e eu disse: segure sua propriedade. Talvez aquela ponte passe por aqui, ou algo assim. A alameda estava toda remexida, tijolos, pedras jogadas por todos os lados. Então ele disse, eu disse: segure sua propriedade.
Então, quando o Sr. King me disse o que iria acontecer, eu entrei, disse a minha esposa sentada ali, querida, há algo escrito sobre aquilo, é assim diz o Senhor em algum lugar. Eu entrei e apanhei meu livro, olhei nele e dizia, acontecerá 8 anos mais tarde. Então, quando olhei naquilo, eu disse, está na hora agora, querida, devemos nos voltar para o oeste. 2 dias depois daquilo, certa manhã, eu estava no quarto por volta das 10 horas, eu entrei no Espírito de Deus, eu vi aquele pequeno bando de pombas voando, olhei para aqueles pequenos pássaros, vocês se recordam disso? Eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, vieram rapidamente até a mim, disse, volte para o oeste, vá a Tucson, esteja a 40 milhas ao nordeste, e você estará tirando um cardo, ou um carrapicho, como eles chamam lá, de sua roupa. O irmão Fred Sutman encontra-se aí, olhando para mim agora mesmo. Estava lá naquela manhã. Eu tinha me esquecido disso. Eu disse, houve um estrondo como se fosse um terremoto que estremeceu praticamente tudo que havia naquela região. Eu não vejo como um homem poderia sobreviver isso. Eu estava assustado. Eu estava em Phoenix. Todos vocês que estão me ouvindo nesta noite me são testemunhas. Eu preguei o sermão, senhores, é este o tempo? Onde estamos? Eu fui a oeste. Muitos de vocês aqui têm aquela fita, muitos de vocês aqui ouviram o que foi dito 1 ano ou mais antes que acontecesse. Eu fui a oeste querendo saber o que ia acontecer. Um dia eu recebi um chamado do Senhor. Eu disse à minha esposa, eu disse, querida, provavelmente meu trabalho tenha terminado. Eu não sabia. Eu disse, Deus provavelmente terminou de me usar agora e eu irei para casa. Você vá com Billy, leve as crianças. Deus proverá uma maneira para você de algum modo. Vá e viva fielmente a Deus. Cuide que as crianças vão à escola. Crie-as na demonstração de Deus. Ela disse, Bill, você não sabe se essa é verdade? Eu disse, não, mas um homem não poderia sobreviver àquilo. Certa manhã, o Senhor me despertou e disse, suba lá no Sabino Canyon. Eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, aonde você vai? Eu disse, eu não sei. Eu lhe direi quando voltar. Eu fui ao desfiladeiro, subi bem até onde as águias estavam voando por ali. Eu estava observando alguns veados lá de pé. Eu me ajoelhei para orar e levantei minhas mãos, e uma espada veio até a minha mão. Eu olhei ao redor e eu pensei, o que é isso? Eu não estou fora de mim. Aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo com o sol. Eu disse, agora, não há gente a milhas de mim, aqui em cima nesse desfiladeiro. De onde poderia ter vindo isso? Eu ouvi uma voz, disse, essa é a espada do rei. Eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada. A voz voltou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor. Disse, não temas, é simplesmente a terceira puxada. É a vindicação de seu ministério. Eu ia caçar com um amigo, não sabendo o que ia acontecer. E alguém me chamou, aquele que havia me criticado a respeito daquela foto do anjo do Senhor, aquele que a havia tirado. Eu tive que ir a Houston por causa de seu filho, pois ele estava na lista dos sentenciados à morte e iria morrer em poucos dias. E ele me encontrou ali e me abraçou e disse, pense, o próprio homem que eu critiquei veio para salvar meu filho único. A sociedade humanística me deu o que eles chamam de Oscar, ou seja lá o que queiram chamar isso, por salvar uma vida. Então nós voltamos. Eu fui para a montanha caçar. Lá, o irmão Fred e eu, certa manhã, quando eu saí, eu já havia caçado meu javali, eu olhei e vi o lugar para onde eles haviam ido. Eu disse, irmão Fred, vá em cima daquela colina agora cedo, por volta do raiar do dia, e eu irei naquela outra. Eu não atirarei no porco, não o matarei. Mas se eles começarem a vir deste lado, a manada, eu atirarei na frente deles, e então os farei correr de volta. O irmão Fred foi até lá e não havia porcos. Ele acenou para mim e eu vi, e desci no desfiladeiro, uns grandes precipícios, o sol nascendo. Eu vim pelo outro lado da colina, não estava pensando nada a respeito das profecias. Eu me assentei, esperando, descansando, eu pensei, o que terá acontecido com aqueles porcos? Eu apenas assentei como os índios fazem, vocês sabem, com as pernas cruzadas. Eu olhei para a perna de meu macacão e ali estava um carrapicho. Eu o tirei e eu disse, isso é estranho. Aqui estou eu, cerca de 40 milhas ao nordeste de Tucson. Lá está meu pequeno garoto José, assentado lá, esperando por mim.
E quando eu comecei a olhar, eu vi uma manada de porcos aparecer a cerca de 1000 jardas de mim, sobre uma montanha. Eu joguei o carrapicho fora, eu disse, eu os buscarei. Eu vou buscar o irmão Fred e lhe pendurarei um pedaço de papel para saber qual o caminho a seguir nesse pé de ocatilho aqui e apanharemos o irmão Fred. E eu comecei a subir a montanha correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado. De repente, eu pensei que alguém havia atirado em mim. Eu nunca ouvi tão grande estrondo, sacudiu toda a região. E quando isso aconteceu, diante de mim estavam 7 anjos num agrupamento. Eu me encontrei com o irmão Fred e os outros pouco depois disse, o que foi isso? Eu disse, isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? Voltar para casa. Pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isto foi diretamente para a montanha, começou a formar um círculo indo para o oeste, na direção de onde isso veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas de altura e 25 milhas de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé confirmou a mensagem desta hora. E haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Eu fui ao oeste, sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima com Banks Woods. Disse, atire uma pedra para cima. Diga ao Sr. Woods, assim diz o Senhor verá a glória de Deus. Logo no dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas. Pedras cortaram o topo das árvores, cerca de 3 ou 4 pés acima de minha cabeça. Produziu 3 grandes estrondos, e os irmãos vieram correndo. Havia cerca de 15 homens que se encontravam ali, pregadores e tudo mais. Que foi isto? Ele disse, que foi isto? Eu disse, julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias depois daquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima no Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado do Arizona? Que coisa estranha é essa que sucedeu lá em cima? Que as pessoas têm viajado do leste e do oeste, apanham as pedras que foram derrubadas por lá onde aquilo atingiu. E cada uma delas, cada pedra, tem 3 pontas que aquilo havia cortado. Os 3 são um. Elas estão colocadas sobre escrivaninhas, como pesos para papel através da nação. O que é esta coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado? Junior Jackson, que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol? E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história. Um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo de entardecer, sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o pico pôr do sol está lá. É exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Tudo que aquilo nunca morrerá está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós. E agora exatamente sobre o Monte Pôr do Sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. O que é isso? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1. Vejam, a suprema deidade, suprema autoridade. Não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos,
eram sua peruca. Amém. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7, a última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era, São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E surgirão falsos profetas e falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida, e como sempre, a igreja está igualmente confusa. E a ciência, Tucson inteiro ainda, andam escrevendo artigos e colocando nos jornais. Lá longe no Monte Lemmon, as grandes câmeras não viram aquilo se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi, indo diretamente sobre Phoenix e atravessando sobre Prescott e através das montanhas a costa oeste. Diretamente para onde estavam indo? Diretamente para o Alasca. E ela está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. E os observatórios e todos em Tucson continuam indagando, pesquisas da ciência tentando encontrar o que é isso, tão alto que não pode ser neblina, cerração ou nada lá em cima. Que fez isto? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural pairando no além do céu, como estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Que foi isso? Deus cumprindo sua palavra. E uma estrela se levantará de Jacó. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo? Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Querido Deus, eu tenho segurado bastante o povo, muito mais tempo do que eu tensionava. Eu oro, Deus, se algo foi dito ou feito que cause com que as pessoas em todos os lugares compreendam, e ao verem e entenderem que possam crer que Tu és o verdadeiro Cristo, que as palavras que estão sendo confirmadas sejam a confirmação de Sua palavra, sendo perfeita e sendo cumprida em seu tempo. Agora, Senhor Jesus, de Tuas próprias palavras, Tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disso, podemos ver isso. E Tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma. Haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentio e hebreu. E um deles, o qual era o próprio Deus, o Filho do Homem, revelou a si mesmo numa forma humana e realizou o milagre, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo atrás dele na tenda. Tu disseste que isto se repetiria outra vez, quando todo o mundo gentio estivesse na condição de Sodoma. E aqui estamos, Senhor. Outras profecias confirmando a mesma coisa do envio do Elias nos últimos dias, o espírito de Elias sobre a terra, para trazer os corações dos pais, ou os filhos de volta aos pais. Eu oro, Deus, que nesta hora Tu confirmes Tua palavra, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede-o, Pai. Eles são todos Teus. Eu oro que Tu concedas estas bênçãos e confirmes o que foi dito, para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Falar uma palavra é um homem. Confirmar uma palavra é Deus. Dizer algo é uma coisa. Deus fazê-la é outra coisa. Deus não necessita de nenhum intérprete.
Ele faz sua própria interpretação. Agora, estamos nos preparando para ter uma fila de oração, orar pelos enfermos, querendo Deus. E nós sabemos que não há ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, nenhum anjo que possa curá-lo, pois Deus já fez isso. Ele fez a preparação. A única coisa que você tem que fazer é recebê-la. Não há nenhum homem, nenhum anjo, nem nada. Nem mesmo o próprio Deus pode perdoar seus pecados. Isso já foi feito. Jesus fez isso na cruz. Mas isso nunca lhe será de proveito ou nada, ou lhe trará benefício algum até que você aceite isso. Está vendo? A única coisa que pode ser feita são as ordenanças que foram dadas por Deus aos crentes para colocarem as mãos sobre os enfermos. Através das eras eles têm feito isso, através de reavivamentos, e eles têm chamado isso de Deus. Abraão viu muitos sinais, mas chegou um tempo quando Abraão viu seu último sinal, pouco antes de que Sodoma fosse queimada. E isso foi Deus manifestando a si mesmo em forma de um homem. Você crê nisso? Jesus disse que isso se repetiria? Agora, quantos aqui, e no rádio, ou nos telefones através da nação, se vocês ainda estão ouvindo, estejam prontos agora para a oração. Estejam orando. E você que tem esses lenços aqui, agora, eu não posso dizer a Deus o que fazer. Não, longe esteja de mim, até mesmo tentar fazê-lo. Ele é soberano. Ele faz o que Ele deseja. Eu somente posso obedecer e unicamente posso dizer o que Ele diz. E agora, eles estão de pé ao redor das paredes, estão apertados, está congestionado. Será que poderíamos indagar a Deus sobre essas palavras? Qual é esta atração? Se Deus se movesse entre nós outra vez, pode haver pessoas desconhecidas aqui. E se mover entre nós e mostrar sua bendita face em nosso meio, mostrar que seu Espírito está aqui, mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que cada um de nós, após estas duas fortes mensagens, pudesse crer que isto é assim, poderia você fazer isto? Muito bem. Ao invés de chamar a fila de oração, então, quente, congestionado, de pé encostados na parede, eu olho ao redor deste lado para chamar minha fila de oração, não se conseguiria fazê-lo. Veja, de pé ali, poderia eu chamá-la deste lado? Seus enfermos, macas, tudo mais, deitados, não se conseguiria fazê-lo. Então fique onde você está e creia em Deus. Se você tem um cartão de oração, segure-o. Ele será válido. Nós chegaremos até você, se você deseja passar pela fila, mas você não tem que passar pela fila. Aquele Sr. Shepard, no último domingo à noite, não passou por nenhuma fila. Eu não acho que ele não tinha cartão de oração. Está o Sr. Shepard aqui nesta noite? Onde está ele? Está aqui? Ele está lá atrás. O senhor tinha um cartão de oração, Sr. Shepard? Não tinha? Ele não tinha. Ele está sentado exatamente lá outra vez, nesta noite. Esse é um bom lugar para estar, irmão Shepard. Você não tem que estar somente lá, mas simplesmente ter fé. Pois, recorde, uma pequena mulher tocou em suas vestes e ele sentiu. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a carta aos Hebreus do Novo Testamento diz que ele é o sumo sacerdote nesta noite que pode ser tocado pelo sentimento de suas enfermidades. Você crê nisso? Tenha fé, então. Não duvide disto. Creia nisto e acontecerá. Você pode ter o que você pediu, se você puder crer nisto. Mas você tem que crer nisto. Crerá? Crerão todos vocês? Quantos crerão agora? Deus os abençoe. Eu não sei quem é quem. Eu não conheço nenhum de vocês. Não me diz respeito conhecer qualquer um de vocês. Diz respeito a Deus conhecer estas coisas. Mas Ele fará se você crer nisto. Você crerá agora? Agora, querido Deus, certamente nós não somos um grupo de cristãos híbridos. Não devíamos ser. Alguém que tem que ser acariciado e mimado. Tu não tens esse tipo, Senhor. Tu tens crentes fortes. A própria presença de Deus coloca o coração do homem em fogo. Ele creu em Deus. Tu fizeste a ti mesmo conhecido a Ele.
Então apareceste a ele e realizaste um sinal, e ele creu em ti. Tu tornaste seu corpo em um jovem, e também sua esposa, a qual sua esposa era parte de seu próprio corpo. Então veio o novo filho, o filho prometido. Deus, tu prometeste que seria a mesma coisa neste dia. Eu oro que tu confirmes esta palavra, e nós atuaremos exatamente sobre aquela promessa ali, que será como foi em Sodoma. Pouco antes que Sodoma fosse queimada e o julgamento atingisse Sodoma, o mundo gentio, então o julgamento está para atingir o mundo gentio. E os judeus têm mais 3 anos e meio através do período da tribulação, a angústia de Jacó, a continuação das 70 semanas de Daniel. Mas o tempo dos gentios está contado, é o tempo de ir. E tu deste aquele sinal, e tu disseste que assim seria outra vez. Concede-o, Deus. Nós estamos em tuas mãos. Faça conosco como tu achares conveniente. No nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, não fiquem nervosos. O que seria se eu estivesse nervoso? Agora, eu estou fazendo uma coisa aqui que depende da soberania de Deus. Mas por que eu faço isso? Ele disse que assim seria. Isso está estabelecido. E se ele fizer ele mesmo isso, confirmado assim ante vocês, bem, não podem vocês crer nele? Certamente que sim. Simplesmente tenha fé agora e creia. Deixe-me simplesmente olhar, ver onde o Espírito Santo guiará, o que ele fará. Eu não sei o que ele fará. Isso depende dele. Mas se você simplesmente tiver fé, somente crer, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Todos vocês que creem nisso, levantem suas mãos e digam, eu creio nisto. De todo o meu coração, eu creio nisto. Agora, 3 serão uma confirmação. Se ele fizer isso ininterruptamente 3 vezes, provar para você que isso está correto, não importa onde você esteja, quem você seja, você simplesmente tenha fé e creia. Agora não se mova nessa direção. A senhora orando, eu não a conheço. Fique no lugar onde a senhora está, não precisa vir. Eu não a conheço, mas a senhora está segurando uma garotinha em sua mão, ou em seu colo. Eu sou completamente desconhecido à senhora, e a garotinha parece normal. Ela parece estar bem. Ela é uma linda garotinha de cabelos ruivos. Olhando daqui para ela, ela não parece ser aleijada ou ter algo. Eu não sei o que há de errado com ela. Pode que não seja pela criança, talvez seja pela senhora. Mas aconteceu de eu vê-la sentada aí com essa criança e orando. Eu tenho que falar com a senhora por 1 minuto para perceber seu espírito, como Jesus disse à mulher, dá-me de beber. Veja, somente para decifrar uma pessoa. O irmão Bryant e os que estão assentados aqui, eu conheço essas pessoas assentadas aqui. Eles talvez estejam necessitados também, mas a senhora é desconhecida. Você crê que eu sou um profeta de Deus? Você crê que estas coisas que você ouviu nesta noite são a verdade? Agora, se Deus me revelar algo que você tem feito, ou alguma coisa que você não devia ter feito, ou algo que esteja errado com você, ou qual é o seu desejo, você saberá se é verdade ou não. Não saberá? E se ele fizer isso, confirmará isso, a sua palavra de que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que São Lucas 17:30 está sendo manifestado? Você crê nisto? Agora, aquela senhora levantou a mão, confirmando que somos desconhecidos. Eu não conheço a senhora, mas estou tentando fazer contato com o espírito dela, uma pessoa. Há tantos de vocês puxando. Agora, creia nisto, de todo o seu coração. Agora, é para a garotinha, não é para a senhora. A senhora é nervosa, mas não são os nervos que a estão incomodando. A grande coisa em seu coração é essa garotinha. E a senhora crê que Deus pode me dizer o que é? A senhora crê? Isto a ajudaria? A senhora creria então?
É um ferimento no cérebro, certo? Agora coloque sua mão sobre a cabeça da garotinha. Sua mão. Querido Deus, Tu disseste, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esta mulher é uma crente. Sua mão está sobre a criança. Pode ser curada. No nome de Jesus Cristo, eu ofereço esta oração. Amém. Você crê, todos vocês? Você pode crer, todas as coisas são possíveis. Certamente que sim. Eu conheço a senhora que está sentada próxima a ela. Ela está tão sinceramente olhando para este lado. Não me lembro do nome dela, mas se eu olhar para ela por um minuto, eu saberia. Mas eu conheço essa mulher só de vista, mas eu não sei qual é seu problema. A senhora crê que Deus me deixará saber qual é o seu problema? A senhora, isso ajudaria? Diabetes sacarina. Agora, se isso está correto, levante sua mão. Certamente que sim. Aconteceu de estar a senhora assentada próxima à senhora, tem a mesma coisa. Ela é desconhecida. A outra senhora está orando por alguém, uma criança aleijada. A senhora crê de todo o coração, Deus concederia isso. Alguém aqui atrás. O homem é sentado aí, tentando largar do cigarro. É você que Deus tirará isso de você? Você crê? Você pode receber isso. Eu nunca vi esse homem em minha vida. Há um homem aqui, vem essa sombra escura pairando sobre este homem, bem aqui, que está deitado sobre um tipo de maca ou uma cadeira. Ele está para morrer. Ele está sombreado. Ele tem câncer. Eu não conheço o homem. Nunca ouvi. Deus sabe tudo a seu respeito. Essa é a verdade, Senhor. O senhor crê que Deus poderia me dizer algo a seu respeito? Isto o ajudaria a receber sua cura? O senhor foi trazido aqui por um amigo, mas o senhor não é daqui. O senhor é de algum lugar onde há uma grande massa d'água, onde as pessoas pescam. Sim, Albany, Kentucky. Está certo. Creia e o senhor poderá voltar para casa são. Creia que isso se foi. Se o senhor crer, o senhor deve crer nisto. E creia que se foi do senhor. O senhor crê? Você, de Tennessee, tem um menino que tem asma. Não está aqui, mas crê você que ele será curado? Então tome seu lenço em sua mão aí para ele. Ele será curado se você crer nisso. A senhora que está chorando, assentada ao lado do Dr. Vail ali. Ela também está sob uma sombra escura. Eu nunca vi a mulher em minha vida, mas ela tem câncer. Ela morrerá se algo não for feito por ela. A senhora crê que ele a curará, senhora? Pode? A senhora pode receber sua cura, se simplesmente crer. Há uma pequena senhora sentada bem atrás dela com um lenço sobre sua boca. Ela também tem úlcera estomacal. Enferma. A senhora tem tido acesso de desmaio, ofuscações, quedas. Alguém a trouxe aqui. A senhora tem problema de senhoras. Se crer, a senhora poderá ir para casa, ficar boa. Você, jovem, você é desconhecido, assentado bem aqui na minha frente, olhando para mim. Que é você, porto-riquenho ou algo assim? Sim. O que quis dizer? Sou desconhecido a você. Você sabe disso. Você não é nem mesmo do meu país. Mas você crê que Deus pode dar-lhe o desejo de seu coração? Se eu lhe disser qual é seu desejo, você receberá? Você está buscando o batismo do Espírito Santo. Isso é verdade. Receba o Espírito Santo, meu irmão. Aqui está um homem de cor assentado bem aqui atrás. Tem uma grande preocupação em seu coração. É por sua esposa. Ela nem mesmo está aqui. O senhor crê que ele a curará? Crê? O senhor é um estrangeiro aqui. O senhor é do além-mar. O senhor é da Jamaica. Crê que Deus pode me dizer quem é o senhor? Senhor Brady. O senhor crê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa senhora sentada ali atrás, desse lado, próxima à senhora Wright ali, ela tem uma grande preocupação em seu coração.
Ela está orando por uma filha. Operation. Ela vai fazer uma operação. A senhora crê de todo o coração por ela? Ela não precisará disso, se a senhora conseguir fazê-la crer nisto. Eu não posso curar. Way back under the nursery. Lá atrás, no berçário, eu vejo o Espírito do Senhor, um anjo, uma luz se movendo no berçário. It's over a young woman. Está sobre uma jovem mulher And she's e ela got tem a um problema spiritual trouble espiritual she's com o worrying qual about. ela está preocupada. Parece que devia identificar a mulher de alguma maneira. A young woman. She's Uma also jovem got a mulher. female disorder. Ela tem também um distúrbio feminino. Yes. Her name is Sim. Mrs. West. Seu nome é a Senhora West, do Alabama. Miss David. Senhora David West. Believe. Creia, e Deus lhe concederá isto. It shall be light. Haverá luz. E naquele dia, quando o Filho do Homem há de ser revelado, se isso não é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, eu não sei nada sobre isso. Do you believe that? Você crê nisso? Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Pelos microfones através do país agora, e nesse tabernáculo, quantos de vocês levantarão suas mãos e dirão, eu sou um crente? Agora, vocês aí pela nação, aqui todos estão com suas mãos levantadas, por aí em algum lugar através da nação, levante suas mãos sem dúvida. Agora feche seus olhos, simplesmente coloque suas mãos sobre alguém próximo a você. Take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder. Segure sua mão, coloque-a sobre seu ombro. I got my hands on the handkerchief. Eu tenho minhas mãos sobre os lenços. Look what's been done today. Veja o que tem sido Look feito what's hoje. done now. Veja o que foi feito agora. Behold Olhando his sua hallowed face. santa face, incandescente com amor divino. Blessed partakers Benditos of his participantes de sua grace, graça, and gems in como his crown pedras to shine. preciosas em sua coroa para brilhar. Now pray. Let's Agora pray. oremos. Vamos orar em todos os lugares. Dear God, Querido Deus, a hora now tem has chegado. arrived. What meaneth this? O que significa God isto? fulfilling his word. Deus cumprindo sua palavra. What's the attraction, Ou é Lord? atração, Senhor? It's God É Deus fulfilling his cumprindo word. sua palavra. What is this out across the nation? O que é isso através da nação, por meio do telefone, que centenas de pessoas têm suas mãos colocadas uns sobre os outros, através da nação, de uma costa à outra, From the north do to norte the ao south, sul, east do to leste west. a oeste. Here sits people here from a- Aqui encontra-se pessoas aqui de países estrangeiros, many of the de muitos states, estados, México, Canadá, e estamos com nossas mãos colocadas uns sobre o outro. God, Deus cumprindo sua palavra. how is this that a person can Como é stand isso here que uma pessoa by the pode Holy se pôr de Spirit pé aqui pelo and Espírito call a Santo man, e chamar um homem como ele like he fez did com Simon Simão Pedro? Your name is Simon. Teu nome é Simão, tu és o filho de Jonas. Vai chamar teu marido e vem aqui. Eu não tenho marido. Truly, Verdadeiramente, you have five. tu tens 5. She said, Ela I disse, eu know sei that que o Messias Messiah is está coming vindo to para do fazer this. isto, mas quem és tu? Ele disse, eu sou ele. E tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. And you E tu tens promised the works prometido, that I do, as obras que eu shall ye faço, do vós also. também as fareis. More than this Maiores shall do you que do, estas, because I porque go eu to vou the para o Father. Pai. And E eis que nos behold, in the últimos last dias days I'll eu send vos you enviarei o Elias, Elijah the o profeta, prophet, e ele and he'll mudará os change the pensamentos das thoughts of the people, pessoas, turn the hearts tornará of os the corações children dos back filhos to de the volta ao apostolic ensinamento teaching of the Bible. apostólico da Bíblia. And it E shall haverá be light luz without no the entardecer. Aqui estamos, grande Deus dos céus. A hora está aqui. As mãos estão sobre as pessoas. Satan, Satanás, you're tu defeated. estás derrotado. You are Tu és um a liar. mentiroso. And as a Como servant servo of de God, Deus and a e como servant, servos, nós ordenamos que no nome de Jesus Cristo, que tu obedeças a palavra de Deus e saias das pessoas, porque está escrito, em meu nome expulsarão demônios, e todas as pessoas possam ser libertas. Concede-o, querido Deus. you are Tu és o Deus do céu que derrotaste aquele dia com uma atração sobre o Monte Calvário todas as enfermidades e doenças e todas as obras do diabo. you are God. Tu és Deus e as pessoas são curadas pelas suas pisaduras. Elas são libertadas no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, cada lenço que está colocado aqui, enquanto o Espírito de Deus está presente,
Enquanto a unção de Jesus Cristo está sobre as pessoas, e os grandes sinais que ele prometeu estão sendo cumpridos, e a terra está tremendo, os terremotos estão acontecendo, os grandes sinais que ele disse, e a Escritura está sendo cumprida, e a luz do entardecer brilhando. Eu coloco meu corpo sobre estes lenços, representando todo este corpo de crentes do leste, oeste, norte e sul. E digo ao diabo, no nome de Jesus Cristo, deixe cada paciente sobre as quais estes forem colocados, para a honra e glória da palavra de Deus. No nome da palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Agora, quietamente, sensatamente, sobriamente, em seu são juízo, como crentes, vocês agora creem e aceitam sua cura do Deus Todo-Poderoso no nome de Jesus Cristo? Se você crê, levante suas mãos. Todos através da nação, levantem suas mãos aí. Cada pessoa aqui, até onde eu posso ver, tem suas mãos levantadas. Dentro, fora, nas janelas, nas portas, nos berçários e em todos os lugares ao redor, pessoas com suas mãos levantadas. Elas aceitam isto. E Satanás está derrotado. As pisaduras de Jesus curam você. E a presença de Jesus Cristo confirma o fato dele estar vivo hoje, sempre capaz de manter cada promessa que ele fez. Amém. Eu creio nele. Não crê você? Agora vamos nos colocar de pé. No nome do Senhor Jesus, aceitando tudo que tem sido feito ou dito, nós o amamos de todo o nosso coração. Nós o estimamos com tudo que está em nós. Agora, enquanto vocês vão para suas diferentes casas nesta noite, que Deus vá com vocês. Que Deus lhes dê o Espírito Santo se vocês não têm o Espírito Santo. Cada homem, mulher, menino ou menina aqui que não foi batizado no nome de Jesus Cristo, há roupas, tanque. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Basta cada dia o seu próprio mal. Há ministros de pé, aguardando, roupas estão esperando. Não há desculpas. Você está esperando? Se você está, creia. Não importa como você foi batizado, borrifado, aspergido, seja como for, é um erro. A luz chegou. Venha, creia e seja batizado. Cada um que não tem o Espírito Santo, que possa receber o Espírito Santo. Cada um de vocês. No total poder divino e amor que Ele lhe prometeu, para fazê-lo uma nova criatura nele. Deus o abençoe. Agora, até no próximo domingo de manhã, às 9h30, vamos cantar esse corinho que costumávamos cantar anos atrás. Não esqueça a família de orar. Jesus deseja ir com você se encontrar. Ele tomará todos os seus cuidados. Não esqueça a família de orar. Vamos cantar juntos agora. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Agora, ao cantá-lo de novo, cumprimente um peregrino próximo a você com um aperto de mão. Vejam, enquanto cantamos. Don't forget the family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Don't you love him? I love him. Eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Aquela foi a atração, no Monte Calvário. A mesma atração sobre o Monte Pôr do Sol. Monte Nebo, Monte Sinai, todas as diferentes experiências no topo dos montes. Então, pois bem, vamos cantá-lo agora.
os que o amam digam amém. Assim seja. Agora simplesmente pense no que ele fez por você. Pense que você poderia estar lá num bar nesta noite. Você provavelmente estaria numa sepultura como eu deveria estar, fora da misericórdia de Deus. O que fez ele por você? Oh, como poderíamos deixar de amá-lo? Não faz nenhuma diferença o que alguém diga. Ele é primeiro. Vamos fechar nossos olhos e inclinar nossas cabeças enquanto cantamos para Ele agora. Ele gosta de cânticos, cântico de hinos. Vamos cantar para Ele agora. Com nossas cabeças e corações inclinados em Sua presença, agradecidos pelo que nossos olhos têm visto, nossos ouvidos têm ouvido, o que está gravado na Palavra de Deus, o que a Sua promessa tem sido para nós hoje, Deus os abençoe. Nós temos um convidado conosco nesta noite, um irmão, Ned Iverson, outrora um ministro presbiteriano. Seu pai, seus irmãos são ministros presbiterianos. Ele, como entendi, foi batizado hoje novamente no nome de Jesus Cristo. Ele é um ministro e é bom nisso. E agora eu vou pedir a ele, pois eu creio ser ele um servo de Deus, para pedir as bênçãos de Deus sobre esta congregação enquanto vocês vão para suas casas. Irmão Iverson, venha até aqui enquanto nós estamos com nossas cabeças inclinadas em oração. Deus o abençoe, meu irmão.